Você já imaginou descobrir a maior traição da sua vida um dia antes do seu casamento? E ainda assim decidir seguir em frente com a cerimônia? Parece loucura, não é? Mas e se eu te dissesse que essa foi a decisão mais inteligente que alguém poderia tomar? Esta é a história de Beatriz, uma mulher de 26 anos que descobriu que seu noivo estava tendo um caso, na véspera do casamento, e mesmo assim subiu no altar, de branco, sorrindo. Porque o que ninguém sabia é que Beatriz não era apenas uma noiva apaixonada, ela era uma jogadora, e estava prestes a dar o cheque-mate mais brutal que você já viu. Mas para entender a vingança, você precisa conhecer o amor. E para entender o amor, você precisa conhecer a traição. E você, se descobrisse que a pessoa que ama está te traindo, você teria coragem de olhar nos olhos dela e fingir que não sabe? Guarda essa resposta, porque quando você descobrir o que Beatriz fez, você vai repensar tudo. Beatriz Almeida sempre foi do tipo que planeja tudo. Aos 15 anos, já sabia que queria ser arquiteta. Aos 18, passou em primeira colocação na USP. Aos 22, se formou com honras. Aos 24, abriu o próprio escritório de arquitetura. Pequeno, mas dela. Ela não era rica, classe média, pai funcionário público, mãe professora, mas sempre teve aquela determinação quieta, aquela disciplina que não precisa gritar para ser respeitada. Foi aos 23 anos que conheceu Gabriel. Gabriel Furtado, 28 anos, engenheiro civil, bonito, alto, olhos claros, sorriso fácil, vinha de família com dinheiro, não ostentava, mas você percebia. Roupas de marca sem logo, relógio discreto mas caro, jeito de quem nunca se preocupou com conta no final do mês. Eles se conheceram num canteiro de obras. Beatriz estava supervisionando um projeto residencial. Gabriel era o engenheiro responsável pela estrutura. A primeira conversa foi profissional, a segunda também, mas na terceira ele sorriu daquele jeito, aquele jeito que faz o estômago revirar, e perguntou se ela topava tomar um café depois do expediente. Ela topou. O café virou jantar, o jantar virou cinema, o cinema virou namoro. 3 meses depois, eram inseparáveis. 6 meses, moravam juntos. 1 ano, ele pediu ela em casamento. Foi num restaurante italiano caro, velas na mesa, anel de brilhante. Discreto, mas elegante. Beatriz chorou, disse sim, ligou para a mãe chorando de felicidade. Mãe, ele pediu, a gente vai casar. A mãe dela, Dona Silvia, também chorou. Minha filha, eu sabia, que Deus abençoe vocês. O casamento foi marcado para dali a 8 meses, tempo suficiente para planejar tudo direitinho. Beatriz não queria festa gigante, queria algo intimista, 100 pessoas. Igreja pequena, recepção num salão elegante, mas sem exageros. Gabriel concordava com tudo. Você decide, amor. Eu só quero ver você de noiva. E durante esses 8 meses, Beatriz planejou cada detalhe. Flores, decoração, cardápio, lista de convidados, convites, tudo anotado numa planilha que ela atualizava toda semana. Gabriel ajudava quando ela pedia, mas geralmente estava ocupado. Trabalho, projetos, viagens. Desculpa, amor, reunião com cliente. Desculpa, amor, vou ter que viajar para a obra em Campinas. Desculpe, amor, tô muito cansado hoje. Beatriz entendia. Trabalho é trabalho. E ela também estava ocupada com o escritório dela, que estava crescendo. 2 novos clientes, projetos grandes. Ela estava feliz, realizada, prestes a casar com o homem que amava. Até a quarta-feira, dia 23 de novembro, um dia antes do casamento. Beatriz estava em casa finalizando os últimos detalhes. Confirmar com o buffet, checar se as alianças tinham chegado, ligar para a madrinha conferindo se o vestido dela estava pronto. Gabriel tinha saído cedo, disse que ia resolver umas coisas do trabalho e depois passaria no alfaiate para a última prova do terno. Eram 3 da tarde, quando o celular de Beatriz tocou. Número desconhecido. Ela atendeu. Alô? Silêncio do outro lado. Depois uma voz feminina, jovem, hesitante. É a Beatriz? Sim. Quem fala? Você não me conhece. Meu nome é Amanda. Beatriz franziu a testa. Amanda? Desculpa, não estou reconhecendo. Eu sei, mas você precisa saber de uma coisa. A voz tremeu. Sobre o Gabriel, o coração de Beatriz acelerou. O que tem o Gabriel? Eu tô tendo um caso com ele. Faz 6 meses. O mundo parou. O barulho da rua lá fora desapareceu. O tic-tac do relógio na parede ficou ensurdecedor. Beatriz sentou devagar no sofá, as pernas falhando. Você tá falando sério? Eu não ia ligar. Eu juro que não ia. Mas eu descobri hoje que vocês casam amanhã. E eu não posso deixar você casar sem saber.
Como começou? Amanda respirou fundo. A gente se conheceu num bar, há uns 6 meses. Ele disse que era solteiro. A gente começou a sair. Ele vinha no meu apartamento 2, 3 vezes por semana. Dizia que viajava muito a trabalho, por isso não podia me ver todo dia. Eu acreditei. E quando você descobriu? Ontem. Ele deixou o celular desbloqueado enquanto estava no banho. Eu vi uma mensagem sua. Amor, não esquece de buscar as alianças amanhã. Eu abri o WhatsApp dele. Vi tudo. As conversas, as fotos, o convite de casamento salvo. Tudo. Beatriz não conseguia falar. A garganta estava fechada. Quando ele saiu do banho, eu confrontei. Amanda continuou, a voz quebrando agora. Ele ficou branco. Tentou negar. Depois tentou explicar. Disse que ia terminar comigo depois do casamento. Que não queria criar drama antes. Que você não podia saber. E você vai encontrar com ele de novo? Não. Eu terminei. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sabia que ele era comprometido. Se eu soubesse, nunca teria ficado com ele. Beatriz respirou fundo. Controlou a voz. Por que você está me contando isso? Porque você merece saber. Porque se fosse comigo, eu ia querer que alguém me contasse. Amanda chorou baixinho do outro lado. Desculpa mesmo, eu não sabia. Você tem provas? Tenho. Se você quiser, posso te mandar prints das conversas, fotos, o que você precisar. Manda tudo. Amanda enviou dezenas de mensagens, fotos dos dois juntos, selfies, mensagens de amor. Tô morrendo de saudade. Quando a gente se vê de novo, ontem foi incrível. A data das mensagens não mentia. Começou em maio, continuou em junho, julho, agosto, setembro, outubro, até anteontem. Enquanto Beatriz planejava o casamento, Gabriel estava com outra. Enquanto ela escolhia flores e buffet, ele estava no apartamento de Amanda. Enquanto ela sonhava com o futuro, ele vivia uma mentira. Beatriz desligou o telefone. Ficou sentada no sofá, olhando para a parede, segurando o celular com mãos trêmulas. Pensou em ligar para ele, gritar, xingar, cancelar o casamento, contar para todo mundo. Mas não fez nada disso, porque naquele momento, naqueles minutos de silêncio total, algo mudou dentro dela. A dor virou raiva. A raiva virou algo frio, calculado. E Beatriz tomou uma decisão. Ela ia casar, ia subir naquele altar, ia dizer sim, ia sorrir para as fotos. E depois, ela ia destruir Gabriel Furtado da forma mais brutal possível. Gabriel chegou em casa às 7 da noite, terno novo no cabide, sorriso no rosto. Oi, amor, desculpa a demora. Fila no alfaiate estava gigante. Beatriz estava na cozinha fazendo janta. Virou e sorriu. Tudo bem? Conseguiu resolver tudo? Consegui. Tá tudo pronto para o grande dia. Ele a abraçou por trás, beijou o pescoço dela. Amanhã você vai ser minha esposa. Beatriz sentiu náusea, mas manteve o sorriso. E você vai ser meu marido. Jantaram juntos. Conversaram sobre o casamento, sobre a lua de mel que fariam em Cancún, semana seguinte, sobre a vida que teriam juntos. Gabriel estava relaxado, feliz, sem um pingo de culpa no rosto. E Beatriz atuou. Atuou como nunca tinha atuado na vida. Depois do jantar, ele quis transar. Nossa última noite de solteiros. Ela inventou uma desculpa. Amor, tô exausta. Amanhã vai ser um dia longo. Vamos deixar pra lua de mel? Ele fez bico, mas concordou. Tá bom, mas em Cancún você não escapa. Foram dormir. Gabriel apagou em 5 minutos. Beatriz ficou acordada a noite inteira, olhando pro teto, planejando. Dia do casamento, 24 de novembro. Sábado, céu azul, sol brilhando. Beatriz acordou às 6 da manhã. Gabriel já tinha saído. Ia se arrumar na casa do padrinho. Ela tomou banho. Passou 2 horas no salão. Cabelo, maquiagem, unhas. A mãe e as madrinhas estavam com ela, todas animadas, tirando fotos, rindo. Você tá linda, filha. O Gabriel vai ficar sem palavras. Beatriz sorria, mas por dentro estava contando os minutos. Às 4 da tarde, ela colocou o vestido. Branco, simples, elegante, cauda discreta, véu de 3 metros. Se olhou no espelho. Parecia uma noiva de conto de fadas. Mas contos de fadas não têm finais como o que ela estava planejando. A igreja estava lotada. 100 pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho. Gabriel estava no altar, de terno cinza escuro, gravata azul marinho, nervoso, mas sorridente. A marcha nupcial começou. Beatriz entrou, no braço do pai. Passo lento, sorriso no rosto, buquê de rosas brancas na mão. Todo mundo se levantou. Todo mundo olhava para ela. Que noiva linda. Casamento perfeito. Gabriel tinha lágrimas nos olhos quando ela chegou perto. O padre começou. Queridos irmãos,
estamos reunidos aqui. Beatriz mal ouvia. Estava focada em não tremer, em não explodir, em não gritar a verdade ali mesmo. Gabriel Furtado, você aceita Beatriz Almeida como sua legítima esposa? Aceito. Voz firme, convicta. Beatriz Almeida, você aceita Gabriel Furtado como seu legítimo esposo? Beatriz olhou nos olhos dele, viu amor, ou o que ele achava que era amor. Aceito. Trocaram alianças. O padre anunciou: eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Gabriel a beijou. Todo mundo aplaudiu. Fotos, arroz, sorrisos. E Beatriz pensou: aproveita, Gabriel, porque isso é tudo mentira e você ainda não sabe. A recepção foi no salão que Beatriz tinha escolhido meses atrás. Decoração branca e dourada, mesas redondas, flores por todo lado, DJ tocando músicas românticas, jantar servido, brinde dos padrinhos, discursos emocionados. O pai de Beatriz discursou: minha filha sempre foi determinada, e eu sei que ela e o Gabriel vão ser muito felizes. A mãe de Gabriel discursou: Beatriz é uma joia rara, meu filho teve sorte de encontrá-la. Gabriel discursou: Beatriz, você é a mulher da minha vida. Obrigado por aceitar passar o resto da vida comigo. Beatriz discursou: Gabriel, obrigada por me fazer acreditar em contos de fadas. Hoje é o começo de tudo. Ela sorriu. Todo mundo achou lindo. Mas o que ela realmente quis dizer foi: hoje é o começo do seu fim. A festa seguiu. Dança, bolo, mais fotos. Meia-noite, os noivos se despediram. Iam passar a noite num hotel 5 estrelas. Na segunda, embarcavam para Cancún. No quarto do hotel, Gabriel estava eufórico. Finalmente casados. Beatriz trancou a porta, virou para ele, ainda de vestido de noiva. Gabriel, preciso te contar uma coisa. Agora, amor, a gente tem coisas mais interessantes para fazer. Ele se aproximou. Ela deu um passo para trás. Não, agora, senta. Ele franziu a testa. Tá tudo bem? Senta, Gabriel. Ele sentou na beirada da cama, confuso. Beatriz pegou a bolsa, tirou o celular, abriu as conversas que Amanda tinha mandado. Reconhece isso? Gabriel olhou, ficou branco. Beatriz, reconhece ou não? Eu posso explicar. Não precisa explicar. Eu já sei de tudo. Sei da Amanda. Sei que você vinha com ela 2, 3 vezes por semana. Sei que você mentiu para ela dizendo que era solteiro. Sei que continuou mentindo até anteontem. Amor, por favor. Eu soube ontem, um dia antes do nosso casamento. Gabriel ficou de pé, desesperado. Então por que você casou? Por que não cancelou? Beatriz sorriu. Mas era um sorriso frio, sem calor. Porque se eu cancelasse ontem, você sairia como vítima. Coitado do Gabriel. A noiva o deixou no altar. Seus pais iam ter pena. Seus amigos iam te consolar. E você ia seguir sua vida. Talvez até voltar para Amanda ou encontrar outra. Beatriz, mas agora você é meu marido. Legalmente. Perante a lei. Perante Deus. Perante 100 testemunhas. Gabriel não entendia aonde ela queria chegar. Beatriz continuou, a voz calma, mas implacável. Amanhã de manhã, eu vou procurar um advogado. Vou pedir o divórcio, por adultério, com provas, conversas, fotos, tudo documentado. Mas a gente acabou de casar. Exatamente. E segundo a lei brasileira, quando um casamento é anulado por adultério comprovado nos primeiros meses, o cônjuge infiel perde direito a qualquer divisão de bens. Qualquer. Gabriel ficou pálido. Espera, você planejou isso? Eu não planejava nada. Até ontem eu ia ser sua esposa de verdade. Mas você me traiu. Durante meses, enquanto eu planejava nosso futuro. Eu terminei com ela. Eu terminei. Mentira. Você só terminou porque ela descobriu. Se ela não tivesse descoberto, você teria continuado. Talvez até depois do casamento. Gabriel tentou se aproximar. Beatriz, por favor, me perdoa. Foi um erro. Eu te amo. Eu te amo de verdade. Você não ama ninguém, Gabriel. Você ama você. Eu faço qualquer coisa para você me perdoar. Beatriz pegou a bolsa, caminhou até a porta, parou, virou. Tem mais uma coisa que você não sabe. O quê? Meu escritório de arquitetura? Pequeno? Que mal paga as contas? Sim, mentira. Ele fatura 2 milhões por ano. Eu tenho 7 funcionários. Sou sócia de uma incorporadora. Comprei 3 apartamentos como investimento. Tenho 1,5 milhão em ações. Gabriel ficou de boca aberta. Você achou que eu era pobre, classe média, uma arquitetinha. E foi exatamente isso que eu deixei você pensar. Porque eu queria ter certeza que você me amava por mim, não pelo dinheiro. Eu não sabia. E você falhou no teste, Gabriel. Falhou miseravelmente. Ela abriu a porta. Aproveita o quarto. Eu já paguei. Amanhã você recebe os papéis do divórcio. E Cancún? Cancelei.
O pacote estava no meu nome. Já pedi reembolso. Beatriz, espera. Mas ela já tinha saído. Fechou a porta. Desceu pro lobby. Ainda de vestido de noiva. O porteiro olhou confuso. Senhora, tá tudo bem? Tá ótimo. Pode chamar um Uber para mim? Sim, claro. Beatriz saiu daquele hotel. Entrou no Uber. O motorista não fez perguntas. Só dirigiu. Ela olhou pela janela. Via as luzes da cidade passando. E pela primeira vez em 24 horas, chorou. Não de tristeza, de alívio, porque ela tinha se vingado. Mas mais importante, tinha se libertado. Beatriz Almeida sempre foi do tipo que planeja tudo. Aos 15 anos, já sabia que queria ser arquiteta. Aos 18, passou em primeira colocação na USP. Aos 22, se formou com honras. Aos 24, abriu o próprio escritório de arquitetura. Pequeno, mas dela. Ela não era rica, classe média, pai funcionário público, mãe professora, mas sempre teve aquela determinação quieta, aquela disciplina que não precisa gritar para ser respeitada. Foi aos 23 anos que conheceu Gabriel. Gabriel Furtado, 28 anos, engenheiro civil, bonito, alto, olhos claros, sorriso fácil. Vinha de família com dinheiro, não ostentava, mas você percebia. Roupas de marca sem logo, relógio discreto mas caro, jeito de quem nunca se preocupou com conta no final do mês. Eles se conheceram num canteiro de obras. Beatriz estava supervisionando um projeto residencial. Gabriel era o engenheiro responsável pela estrutura. A primeira conversa foi profissional, a segunda também, mas na terceira ele sorriu daquele jeito, aquele jeito que faz o estômago revirar, e perguntou se ela topava tomar um café depois do expediente. Ela topou. O café virou jantar, o jantar virou cinema, o cinema virou namoro. 3 meses depois, eram inseparáveis. 6 meses, moravam juntos. 1 ano, ele pediu ela em casamento. Foi num restaurante italiano caro, velas na mesa, anel de brilhante. Discreto, mas elegante. Beatriz chorou, disse sim, ligou para a mãe chorando de felicidade. Mãe, ele pediu, a gente vai casar. A mãe dela, Dona Silvia, também chorou. Minha filha, eu sabia. Que Deus abençoe vocês. O casamento foi marcado para dali a 8 meses. Tempo suficiente para planejar tudo direitinho. Beatriz não queria festa gigante. Queria algo intimista. 100 pessoas. Igreja pequena. Recepção num salão elegante, mas sem exageros. Gabriel concordava com tudo. Você decide, amor. Eu só quero ver você de noiva. E durante esses 8 meses, Beatriz planejou cada detalhe. Flores, decoração, cardápio, lista de convidados, convites, tudo anotado numa planilha que ela atualizava toda semana. Gabriel ajudava quando ela pedia, mas geralmente estava ocupado. Trabalho, projetos, viagens. Desculpa, amor, reunião com cliente. Desculpa, amor, vou ter que viajar para a obra em Campinas. Desculpe, amor, tô muito cansado hoje. Beatriz entendia. Trabalho é trabalho. E ela também estava ocupada com o escritório dela, que estava crescendo. 2 novos clientes, projetos grandes. Ela estava feliz, realizada, prestes a casar com o homem que amava. Até a quarta-feira, dia 23 de novembro, um dia antes do casamento. Beatriz estava em casa finalizando os últimos detalhes. Confirmar com o buffet, checar se as alianças tinham chegado. Ligar para a madrinha conferindo se o vestido dela estava pronto. Gabriel tinha saído cedo. Disse que ia resolver umas coisas do trabalho e depois passaria no alfaiate para a última prova do terno. Eram 3 da tarde, quando o celular de Beatriz tocou. Número desconhecido. Ela atendeu. Alô? Silêncio do outro lado. Depois uma voz feminina, jovem, hesitante. É a Beatriz? Sim. Quem fala? Você não me conhece. Meu nome é Amanda. Beatriz franziu a testa. Amanda? Desculpa, não estou reconhecendo. Eu sei, mas você precisa saber de uma coisa. A voz tremeu. Sobre o Gabriel, o coração de Beatriz acelerou. O que tem o Gabriel? Eu tô tendo um caso com ele. Faz 6 meses. O mundo parou. O barulho da rua lá fora desapareceu. O tic-tac do relógio na parede ficou ensurdecedor. Beatriz sentou devagar no sofá, as pernas falhando. Você tá falando sério? Eu não ia ligar. Eu juro que não ia. Mas eu descobri hoje que vocês casam amanhã. E eu não posso deixar você casar sem saber. Como começou? Amanda respirou fundo. A gente se conheceu num bar, há uns 6 meses. Ele disse que era solteiro. A gente começou a sair. Ele vinha no meu apartamento 2, 3 vezes por semana. Dizia que viajava muito a trabalho, por isso não podia me ver todo dia. Eu acreditei. E quando você descobriu? Ontem. Ele deixou o celular desbloqueado enquanto estava no banho.
Eu vi uma mensagem sua. Amor, não esquece de buscar as alianças amanhã. Eu abri o WhatsApp dele. Vi tudo. As conversas, as fotos, o convite de casamento salvo. Tudo. Beatriz não conseguia falar. A garganta estava fechada. Quando ele saiu do banho, eu confrontei. Amanda continuou, a voz quebrando agora. Ele ficou branco. Tentou negar. Depois tentou explicar. Disse que ia terminar comigo depois do casamento. Que não queria criar drama antes. Que você não podia saber. E você vai encontrar com ele de novo? Não. Eu terminei. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sabia que ele era comprometido. Se eu soubesse, nunca teria ficado com ele. Beatriz respirou fundo. Controlou a voz. Por que você está me contando isso? Porque você merece saber. Porque se fosse comigo, eu ia querer que alguém me contasse. Amanda chorou baixinho do outro lado. Desculpa mesmo, eu não sabia. Você tem provas? Tenho. Se você quiser, posso te mandar prints das conversas, fotos, o que você precisar. Manda tudo. Amanda enviou. Dezenas de mensagens, fotos dos dois juntos, selfies, mensagens de amor. Tô morrendo de saudade. Quando a gente se vê de novo, ontem foi incrível. A data das mensagens não mentia. Começou em maio, continuou em junho, julho, agosto, setembro, outubro, até anteontem. Enquanto Beatriz planejava o casamento, Gabriel estava com outra. Enquanto ela escolhia flores e buffet, ele estava no apartamento de Amanda. Enquanto ela sonhava com o futuro, ele vivia uma mentira. Beatriz desligou o telefone. Ficou sentada no sofá, olhando para a parede, segurando o celular com mãos trêmulas. Pensou em ligar para ele, gritar, xingar, cancelar o casamento, contar para todo mundo. Mas não fez nada disso, porque naquele momento, naqueles minutos de silêncio total, algo mudou dentro dela. A dor virou raiva. A raiva virou algo frio, calculado. E Beatriz tomou uma decisão. Ela ia casar, ia subir naquele altar, ia dizer sim, ia sorrir para as fotos e depois, ela ia destruir Gabriel Furtado da forma mais brutal possível. Gabriel chegou em casa às 7 da noite, terno novo no cabide, sorriso no rosto. Oi, amor, desculpa a demora. Fila no alfaiate estava gigante. Beatriz estava na cozinha fazendo janta. Virou e sorriu. Tudo bem? Conseguiu resolver tudo? Consegui. Tá tudo pronto para o grande dia. Ele a abraçou por trás, beijou o pescoço dela. Amanhã você vai ser minha esposa. Beatriz sentiu náusea, mas manteve o sorriso. E você vai ser meu marido. Jantaram juntos. Conversaram sobre o casamento, sobre a lua de mel que fariam em Cancún, semana seguinte, sobre a vida que teriam juntos. Gabriel estava relaxado, feliz, sem um pingo de culpa no rosto. E Beatriz atuou. Atuou como nunca tinha atuado na vida. Depois do jantar, ele quis transar. Nossa última noite de solteiros, ela inventou uma desculpa. Amor, tô exausta. Amanhã vai ser um dia longo. Vamos deixar pra lua de mel? Ele fez bico, mas concordou. Tá bom, mas em Cancún você não escapa. Foram dormir. Gabriel apagou em 5 minutos. Beatriz ficou acordada a noite inteira, olhando pro teto, planejando. Dia do casamento, 24 de novembro. Sábado, céu azul, sol brilhando. Beatriz acordou às 6 da manhã. Gabriel já tinha saído. Ia se arrumar na casa do padrinho. Ela tomou banho. Passou 2 horas no salão. Cabelo, maquiagem, unhas. A mãe e as madrinhas estavam com ela, todas animadas, tirando fotos, rindo. Você tá linda, filha. O Gabriel vai ficar sem palavras. Beatriz sorria, mas por dentro estava contando os minutos. Às 4 da tarde, ela colocou o vestido. Branco, simples, elegante, cauda discreta, véu de 3 metros. Se olhou no espelho. Parecia uma noiva de conto de fadas. Mas contos de fadas não têm finais como o que ela estava planejando. A igreja estava lotada. 100 pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho. Gabriel estava no altar, de terno cinza escuro, gravata azul marinho, nervoso, mas sorridente. A marcha nupcial começou. Beatriz entrou, no braço do pai. Passo lento, sorriso no rosto, buquê de rosas brancas na mão. Todo mundo se levantou. Todo mundo olhava para ela. Que noiva linda. Casamento perfeito. Gabriel tinha lágrimas nos olhos quando ela chegou perto. O padre começou. Queridos irmãos, estamos reunidos aqui. Beatriz mal ouvia. Estava focada em não tremer, em não explodir, em não gritar a verdade ali mesmo. Gabriel Furtado, você aceita Beatriz Almeida como sua legítima esposa? Aceito. Voz firme, convicta. Beatriz Almeida, você aceita Gabriel Furtado como seu legítimo esposo? Beatriz olhou nos olhos dele. Viu amor, ou o que ele achava que era amor. Aceito.
Trocaram alianças. O padre anunciou: Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Gabriel a beijou. Todo mundo aplaudiu. Fotos, arroz, sorrisos. E Beatriz pensou: Aproveita, Gabriel, porque isso é tudo mentira e você ainda não sabe. A recepção foi no salão que Beatriz tinha escolhido meses atrás. Decoração branca e dourada, mesas redondas, flores por todo lado, DJ tocando músicas românticas, jantar servido, brinde dos padrinhos, discursos emocionados. O pai de Beatriz discursou: Minha filha sempre foi determinada, e eu sei que ela e o Gabriel vão ser muito felizes. A mãe de Gabriel discursou: Beatriz é uma joia rara. Meu filho teve sorte de encontrá-la. Gabriel discursou: Beatriz, você é a mulher da minha vida. Obrigado por aceitar passar o resto da vida comigo. Beatriz discursou: Gabriel, obrigada por me fazer acreditar em contos de fadas. Hoje é o começo de tudo. Ela sorriu. Todo mundo achou lindo. Mas o que ela realmente quis dizer foi: hoje é o começo do seu fim. A festa seguiu. Dança, bolo, mais fotos. Meia-noite, os noivos se despediram. Iam passar a noite num hotel 5 estrelas. Na segunda, embarcavam para Cancún. No quarto do hotel, Gabriel estava eufórico. Finalmente casados. Beatriz trancou a porta, virou para ele, ainda de vestido de noiva. Gabriel, preciso te contar uma coisa. Agora, amor, a gente tem coisas mais interessantes para fazer. Ele se aproximou. Ela deu um passo para trás. Não, agora, senta. Ele franziu a testa. Tá tudo bem? Senta, Gabriel. Ele sentou na beirada da cama, confuso. Beatriz pegou a bolsa, tirou o celular, abriu as conversas que Amanda tinha mandado. Reconhece isso? Gabriel olhou. Ficou branco. Beatriz, reconhece ou não? Eu posso explicar. Não precisa explicar. Eu já sei de tudo. Sei da Amanda. Sei que você vinha com ela 2, 3 vezes por semana. Sei que você mentiu para ela dizendo que era solteiro. Sei que continuou mentindo até anteontem. Amor, por favor. Eu soube ontem, um dia antes do nosso casamento. Gabriel ficou de pé, desesperado. Então por que você casou? Por que não cancelou? Beatriz sorriu. Mas era um sorriso frio, sem calor. Porque se eu cancelasse ontem, você sairia como vítima. Coitado do Gabriel. A noiva o deixou no altar. Seus pais iam ter pena. Seus amigos iam te consolar. E você ia seguir sua vida. Talvez até voltar para Amanda ou encontrar outra. Beatriz, mas agora você é meu marido. Legalmente. Perante a lei. Perante Deus. Perante 100 testemunhas. Gabriel não entendia aonde ela queria chegar. Beatriz continuou. A voz calma, mas implacável. Amanhã de manhã, eu vou procurar um advogado. Vou pedir o divórcio. Por adultério. Com provas, conversas, fotos. Tudo documentado. Mas a gente acabou de casar. Exatamente. E segundo a lei brasileira, quando um casamento é anulado por adultério comprovado nos primeiros meses, o cônjuge infiel perde direito a qualquer divisão de bens. Qualquer. Gabriel ficou pálido. Espera, você planejou isso? Eu não planejava nada. Até ontem eu ia ser sua esposa de verdade. Mas você me traiu. Durante meses, enquanto eu planejava nosso futuro. Eu terminei com ela. Eu terminei. Mentira. Você só terminou porque ela descobriu. Se ela não tivesse descoberto, você teria continuado. Talvez até depois do casamento. Gabriel tentou se aproximar. Beatriz, por favor, me perdoa. Foi um erro. Eu te amo de verdade. Você não ama ninguém, Gabriel. Você ama você. Eu faço qualquer coisa para você me perdoar. Beatriz pegou a bolsa, caminhou até a porta, parou, virou. Tem mais uma coisa que você não sabe. O quê? Meu escritório de arquitetura? Pequeno? Que mal paga as contas? Sim, mentira. Ele fatura 2 milhões por ano. Eu tenho 7 funcionários. Sou sócia de uma incorporadora. Comprei 3 apartamentos como investimento. Tenho 1,5 milhão em ações. Gabriel ficou de boca aberta. Você achou que eu era pobre, classe média, uma arquitetinha. E foi exatamente isso que eu deixei você pensar. Porque eu queria ter certeza que você me amava por mim, não pelo dinheiro. Eu não sabia. E você falhou no teste, Gabriel. Falhou miseravelmente. Ela abriu a porta. Aproveita o quarto. Eu já paguei. Amanhã você recebe os papéis do divórcio. E Cancún? Cancelei. O pacote estava no meu nome. Já pedi reembolso. Beatriz, espera. Mas ela já tinha saído. Fechou a porta. Desceu pro lobby. Ainda de vestido de noiva. O porteiro olhou confuso. Senhora, tá tudo bem? Tá ótimo. Pode chamar um Uber para mim? Sim, claro. Beatriz saiu daquele hotel. Entrou no Uber. O motorista não fez perguntas. Só dirigiu. Ela olhou pela janela.
via as luzes da cidade passando, e pela primeira vez em 24 horas chorou. Não de tristeza, de alívio, porque ela tinha se vingado, mas mais importante, tinha se libertado. Você já parou para pensar no que acontece depois da vingança? Depois que a justiça é feita? Depois que a pessoa que te machucou finalmente paga pelo que fez? A maioria das histórias termina ali, mas a vida real não termina. A vida continua. E o que você faz com essa continuação? Isso é que define quem você realmente é. Beatriz tinha vencido. Gabriel tinha perdido. O divórcio estava assinado. A sentença registrada. O dinheiro dos danos morais pago. Mas será que isso era suficiente? Será que vingança realmente traz paz? Guarda essa pergunta, porque a resposta pode te surpreender. 3 meses depois do divórcio, Beatriz estava no escritório, numa manhã de abril. Café na mesa. Projeto de um condomínio residencial aberto no computador. Reunião com o cliente marcada para as 10. Vida normal. Rotina profissional. Como se os últimos 6 meses tivessem sido um pesadelo distante. Mas não eram distantes. Ainda doíam. Não a traição em si. Essa dor tinha passado. O que doía era diferente. Era a solidão. Beatriz tinha vencido a batalha jurídica. Tinha humilhado Gabriel publicamente. Tinha provado que era mais forte, mais inteligente, mais estratégica. Mas à noite, quando voltava para casa vazia, não havia troféu que preenchesse o silêncio. Ela tinha 36 anos agora. Não tinha marido. Não tinha namorado. Não tinha sequer vontade de procurar. Homens não prestam. Ela dizia para a mãe quando Dona Silvia tentava apresentá-la a alguém. Nem todos, filha. Mãe, eu não quero falar sobre isso. E realmente não queria. Trabalho era mais seguro. Trabalho não mentia. Trabalho não traía. Foi numa quinta-feira, reunião de apresentação de projeto para um cliente novo, que algo inesperado aconteceu. O cliente era uma incorporadora grande. Queriam contratar o escritório de Beatriz para projetar um complexo residencial de alto padrão na Zona Oeste. Projeto milionário. O tipo que poderia dobrar o faturamento do escritório dela. Beatriz chegou na sala de reuniões da incorporadora. Tailleur azul marinho, cabelo solto, pasta com portfólio. Cumprimentou a recepcionista. Foi encaminhada para a sala de reuniões no 10º andar. Abriu a porta e congelou. Sentado na cabeceira da mesa, de terno cinza chumbo, estava Gabriel. Os olhos dos dois se encontraram. O ar saiu dos pulmões dela. Beatriz, ele disse, levantando. A voz formal, profissional. Obrigado por vir. Ela ficou parada na porta, processando. Você trabalha aqui? Sou o diretor de engenharia, desde fevereiro. Beatriz sentiu o estômago revirar. Ninguém me avisou que você trabalhava aqui, porque eu pedi para não mencionarem meu nome na convocação. Eu sabia que se você soubesse, não viria. Ela deu um passo para trás. Eu não vou ficar aqui. Beatriz, espera. Ele caminhou até ela. Parou a 2 metros de distância, respeitando o espaço. Eu sei que você não quer me ver. Eu sei que você me odeia. Mas isso aqui é profissional. É um projeto de 30 milhões. Seu escritório foi escolhido porque é o melhor. Não por mim, pela equipe de arquitetura da empresa. Eu não me importo. Eu não trabalho com você. Então você vai jogar fora um contrato de 30 milhões por orgulho? A palavra orgulho a atingiu como um soco, porque ele tinha razão. E ela odiava que ele tivesse. Beatriz respirou fundo. Entrou na sala. Sentou na ponta oposta da mesa, o mais longe possível dele. Vamos fazer o seguinte. Eu apresento o projeto. Vocês aprovam ou não. Se aprovarem, todo contato é feito por e-mail ou através dos meus funcionários. Eu não falo com você. Nunca. Entendido? Gabriel assentiu. Entendido. A reunião durou 2 horas. Beatriz apresentou o portfólio. Mostrou projetos anteriores. Explicou metodologia. Respondeu perguntas técnicas. Foi impecável. Profissional. Fria. No final, o CEO da incorporadora, seu Mário, um senhor de 60 e poucos anos, sorriu satisfeito. Beatriz, seu trabalho é excelente. Queremos fechar com você. Gabriel, providencia o contrato. Sim, senhor. Beatriz assentiu. Obrigada pela confiança. Minha equipe vai entrar em contato para acertar os detalhes. Levantou. Pegou a pasta. Saiu da sala sem olhar para Gabriel. No elevador, sozinha, ela encostou na parede e fechou os olhos. Merda, sussurrou. Merda, merda, merda. Porque agora ela ia ter que trabalhar, mesmo que indiretamente, com o homem que tinha destruído a vida dela. Nas semanas seguintes, Beatriz cumpriu a promessa. Todo contato era por e-mail, sempre copiando outras pessoas, nunca diretamente com Gabriel, mas era impossível não saber dele. O nome aparecia nos e-mails, nas aprovações, nas revisões técnicas. E pior, ele era bom, competente.
As observações técnicas dele sobre estrutura eram sempre precisas, as sugestões pertinentes. Beatriz odiava admitir, mas Gabriel era um engenheiro excelente. Foi num desses e-mails que ele escreveu algo diferente. Assunto: revisão projeto bloco C, observação técnica, plus pessoal. Ela abriu já irritada, leu a parte técnica, tudo correto. Mas no final, tinha um parágrafo separado. PS. Beatriz, eu sei que você não quer falar comigo, e eu respeito, mas preciso te dizer uma coisa. Eu fiz terapia, nos últimos 3 meses, 2 vezes por semana, porque eu precisava entender por que fiz o que fiz, e descobri muita coisa sobre mim, coisas que não são desculpa, mas que me ajudaram a entender. Não espero seu perdão, não mereço, mas queria que você soubesse que eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Não por você, por mim, porque não quero ser aquele cara pro resto da vida. Gabriel. Beatriz leu 3 vezes, depois apagou. Respondeu apenas a parte técnica, ignorou completamente o PS. Mas à noite, sozinha em casa, aquela mensagem voltou para a cabeça dela. Ele tá fazendo terapia? E daí? Terapia não apaga o que ele fez. Mas uma voz pequena, no fundo da mente dela, sussurrou. Mas mostra que ele tá tentando mudar. Ela sacudiu a cabeça. Não vou cair nisso de novo. Ele não merece nem meu pensamento. 2 meses se passaram. O projeto avançava bem. As reuniões técnicas eram sempre com a equipe de Gabriel, nunca com ele diretamente. Até que aconteceu um problema estrutural sério. A fundação do Bloco B, conforme o projeto original, não suportaria a carga prevista. Erro de cálculo da equipe de engenharia. Era sexta-feira, 7 da noite. Beatriz estava prestes a sair do escritório quando recebeu a ligação. Era Gabriel. Ela quase não atendeu, mas era sobre o projeto. Atendeu. Alô? Beatriz, desculpa ligar direto, mas é urgente. Encontramos um erro estrutural no Bloco B. Preciso reunir com você amanhã de manhã para resolver. Se não resolvermos, a obra atrasa 1 mês. Amanhã é sábado. Eu sei, mas é urgente. Manda e-mail com os detalhes. Eu analiso em casa. Já mandei, mas é complexo. Precisa de reunião técnica presencial. Beatriz cerrou os dentes. Tá bom. Amanhã, 9 da manhã, no meu escritório. Pode ser no canteiro de obras? Preciso te mostrar no local. Gabriel, por favor. É sério. E eu prometo. Só profissional. Ela suspirou. Tá bom. 9 da manhã. Canteiro de obras. Mas leva tua equipe. Vou levar. Sábado de manhã. Beatriz chegou no canteiro às 9 em ponto. Gabriel estava lá, sozinho. Cadê a equipe? Ela perguntou já irritada. Eu disse que não ia precisar. Você mentiu pra mim? Não menti. Eu precisava falar com você. Sozinho. E sabia que você não viria se eu falasse a verdade. Beatriz virou para sair. Eu vou embora. Beatriz, espera. Ele correu. Ficou na frente dela. Por favor, só me escuta. 5 minutos. Se depois de 5 minutos você quiser ir embora, eu não te impeço. Eu prometo. Ela cruzou os braços. Olhou no relógio. 5 minutos. Começa a contar. Gabriel respirou fundo. Eu estraguei tudo. Eu sei. Eu fui um babaca. Eu te traí. Eu menti. Eu te machuquei da pior forma possível. E você tinha todo o direito de fazer o que fez. Eu mereci cada segundo daquele processo. Cada centavo que paguei. Cada olhar de decepção que recebi. 4 minutos. Depois que você foi embora, eu entrei em depressão. De verdade. Parei de dormir. Parei de comer. Meus pais ficaram preocupados. Me arrastaram para um psiquiatra. Comecei a tomar remédio. Comecei terapia. 3 minutos e meio. E na terapia, eu descobri que eu sou viciado em validação externa. Eu preciso que as pessoas me achem incrível, me admirem. E quando você começou a ter mais sucesso que eu, quando seu escritório começou a crescer, meu ego não aguentou. Beatriz franziu a testa. Aquilo era inesperadamente honesto. Então eu procurei validação em outro lugar, com a Amanda, porque ela me achava incrível, porque eu era o cara mais legal do mundo na percepção dela, porque com ela eu não era o namorado da arquiteta de sucesso. Eu era o cara. 2 minutos. Isso não justifica o que eu fiz. Nada justifica, mas me ajudou a entender e me ajudou a mudar. Ele olhou nos olhos dela. Beatriz, eu não tô pedindo para você voltar comigo. Eu não sou idiota. Eu sei que isso nunca vai acontecer e eu não mereço. 1 minuto. Eu só tô pedindo que um dia, talvez daqui a alguns anos, você possa olhar para mim e não sentir ódio. Só isso. Não precisa ser amizade. Não precisa ser nada. Só não me odeia para sempre. Por favor. Silêncio. O relógio marcou 5 minutos. Beatriz podia ir embora, mas não foi. Ficou ali, olhando para ele, processando. Gabriel, ela finalmente falou, a voz cansada.
Eu não te odeio. Ele levantou os olhos, surpreso. Eu te odiei, por muito tempo. Mas ódio cansa, e eu cansei. Ela suspirou. Você me machucou, profundamente, e eu nunca vou esquecer. Mas eu também não vou carregar isso pro resto da vida. Beatriz, eu te perdoo. Gabriel ficou de boca aberta. Não porque você merece, mas porque eu mereço viver sem esse peso. Ela o olhou firmemente. Perdoar não significa esquecer. Não significa que a gente vai ser amigo. Não significa que eu confio em você de novo. Significa apenas que eu não vou mais deixar o que você fez controlar minha vida. As lágrimas desceram pelo rosto dele. Obrigado. Muito obrigado. E Gabriel, sim, continua na terapia. Continua trabalhando em você. Não por mim, mas pela próxima mulher que cruzar seu caminho. Porque ela vai merecer a melhor versão de você. Não a versão que me traiu. Ele acenou, incapaz de falar. Beatriz deu meia volta. Começou a caminhar para o carro. Gabriel gritou. E você? Você vai ficar bem? Ela parou. Virou a cabeça. Sorriu. Mas era um sorriso de verdade. O primeiro em meses. Eu já tô bem. E foi embora. 6 meses depois. Beatriz estava num café com a mãe. Sábado à tarde. Conversando sobre a vida. Filha, você tem saído com alguém? Mãe, eu só tô perguntando. Faz quase 1 ano desde o Gabriel. Eu sei quanto tempo faz, mãe. Beatriz sorriu. E não tô saindo com ninguém. Mas eu baixei um aplicativo de relacionamento semana passada. Dona Silvia quase derrubou o café. Sério? Sério. Só pra ver. Sem pressão. Mas eu acho que tô pronta pra conhecer pessoas de novo. Ai, filha! Dona Silvia segurou a mão dela. Eu tô tão feliz de ouvir isso. Calma, mãe. Eu só baixei o app. Nem saí com ninguém ainda. Mas é um começo. Ela sorriu, os olhos brilhando. Você tá se permitindo ser feliz de novo. E isso é tudo. Beatriz apertou a mão da mãe de volta. Eu acho que sim. Naquela noite, Beatriz estava em casa, no sofá, mexendo no aplicativo. Vários matches, algumas conversas interessantes. Um cara em especial, Rafael, arquiteto também, parecia legal, inteligente, engraçado, sem red flags aparentes. Ele mandou mensagem: quer sair para tomar um café? Semana que vem? Beatriz olhou para a mensagem por um longo tempo. A voz do medo sussurrou: e se ele te machucar também? Mas uma voz mais forte respondeu: e se não machucar? E se for diferente? E se você estiver perdendo algo incrível por medo? Ela digitou: quarta à tarde, tem um café que eu adoro na Vila Madalena. Enviou antes que o medo a fizesse apagar. Rafael respondeu em segundos: fechado. Me passa o endereço? Beatriz sorriu. Enviou. E pela primeira vez desde que descobriu a traição de Gabriel, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. E aí está. Justiça foi feita? Ou você acha que Beatriz deveria ter sido mais dura com Gabriel? Tem gente que diz que perdoar é fraqueza, mas tem gente que diz que perdoar é libertação. A verdade é que cada pessoa precisa decidir o que é melhor para ela. Beatriz decidiu perdoar, não porque Gabriel merecia, mas porque ela merecia viver sem o peso do ódio. E você? Se fosse você, conseguiria perdoar alguém que te traiu? Ou o ódio seria mais forte? Não existe resposta certa. Só existe a resposta que traz paz para você. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez pensar sobre traição, perdão, vingança ou recomeço, então ela cumpriu o papel dela. Porque às vezes, as melhores histórias não são as que têm final feliz perfeito, são as que têm final real. E a vida real é complicada, é cheia de dor, mas também é cheia de recomeços. Beatriz recomeçou. E quem sabe você também possa, se precisar. Até a próxima história. E que ela te faça sentir tão intensamente quanto esta.